O que dizem os deputados federais cearenses sobre a legalização dos jogos de azar aqui no Brasil? O Ponto Poder de hoje mostra como é que está o avanço dessa pauta no Congresso Nacional. E as divergências na base política do governador Camilo Santana. O programa mostra como estão as articulações no ano eleitoral. O programa está no ar. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto Poder desta terça-feira. Chega mais, programa cheio de informação para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia sempre aqui com a gente. A gente começa essa edição falando de jogos de azar. Você já deve ter ouvido falar, claro, muita gente já ouviu falar no jogo do bicho, que segue existindo, mesmo sendo ilegal aqui no Brasil há 70 anos. Pois é, a legalização dessa e de outras modalidades de jogos de azar está em discussão agora no Congresso Nacional. Esse debate ele pode avançar já na retomada dos trabalhos do Poder Legislativo no começo do mês de fevereiro. E é sobre esse assunto que a Luana Barros fez uma reportagem e mostra pra gente como é que anda esse assunto por lá. Não é difícil encontrar quem tente a sorte por meio das apostas. Popular no país, o jogo do bicho, por exemplo, é proibido desde 1941, mas continua existindo ilegalmente em muitas cidades brasileiras. No Congresso Nacional, parlamentares querem criar o marco regulatório dos jogos para legalizar essas práticas no Brasil. O projeto de lei original foi apresentado em 1991. Mas o que será discutido agora é uma nova versão, elaborada por um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. A proposta prevê a legalização de todas as modalidades de jogos, tanto de azar como de habilidade. Entre elas, os cassinos, o jogo do bicho, apostas esportivas, jogos online, bingos e corridas de cavalo. Além disso, o texto traz regras para a regulamentação. Por exemplo, todos os jogos devem ser regulados e supervisionados por uma agência federal. Seriam criadas ainda entidades responsáveis pela gestão dos estabelecimentos. Já quem quiser apostar, precisará ter cadastro no Registro Nacional de Jogadores e Apostadores. As licenças também devem ser concedidas por meio de leilão público. A proposta tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados, o que permite que ela seja votada mais rapidamente. O presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, disse que pretende colocar o texto em votação já em fevereiro, mês em que os parlamentares retornam do recesso legislativo. Contudo, a proposta ainda gera divergências entre os deputados federais, inclusive os cearenses. No Brasil, a gente já tem, por exemplo, jogos eletrônicos, casas de apostas em jogos de futebol, por exemplo, e também o jogo do bicho, que é muito utilizado pelas pessoas, porém, que não são vistos pelos olhos do poder público, que arrecada, não são vistos pelos olhos do poder público no sentido de controle, não sabemos quem são os sócios por trás dessas empresas. Portanto, é muito importante que, além da legalização dessa nova modalidade, que são os jogos de cassino, por exemplo, e que são polos atratores de turismo, mas também que a gente comece a jogar uma lupa sobre a prática de outros tipos de jogos aqui no Brasil. O que teremos, na verdade, é o aumento de famílias destruídas por conta do vício, dívidas e suicídio, sem contar a facilitação de atividades ilegais como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, tráfico de drogas, armas e fomento à prostituição, inclusive infanto-juvenil. Legalizar a jogatina terá efeitos devastadores na sociedade. Para este cientista político, o avanço do projeto depende de uma intensa negociação. O ano eleitoral, inclusive, pode influenciar as articulações. Em ano eleitoral, esse debate ele vai pegar fogo, porque é uma pauta também dos evangélicos, uma pauta, um ponto que praticamente é inegociável para esses parlamentares de não deixar passar o debate sobre essa questão. Os defensores da liberação dos jogos, eles estão presentes em praticamente todos os partidos da oposição, do governo, estão se articulando. O presidente da Câmara ele é simpático a alguns pontos do marco, mas isso aí depende de uma negociação muito intensa. E a gente fala agora de gastos públicos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o orçamento para esse ano, as verbas aí que serão destinadas para diferentes áreas, inclusive as verbas que vão
para o fundo eleitoral, as campanhas desse ano, recursos de emendas parlamentares, mas o assunto ainda não se encerrou e deve ser também um dos focos de debate no retorno dos trabalhos no Congresso Nacional. E lá de Brasília, a repórter Flávia Rabelo foi conversar com a bancada de deputados do Ceará para saber quais as expectativas sobre esse assunto. Câmara e Senado voltam a funcionar no dia 3 de fevereiro e mais um ano o trabalho começa de forma remota por causa da Covid, que aumentou depois do surgimento da variante Ômicron. Por ser um ano de eleição, a expectativa é que a votação das reformas, se andarem no Congresso, devem acontecer no primeiro semestre do ano. As reformas mais importantes são a tributária e a administrativa. As duas demandam muita negociação e muitos votos no plenário. Temas como o preço dos combustíveis e a inflação também vão estar presentes nos debates no início desse ano. Outro tema que vai envolver o Congresso é a lei orçamentária publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Cortes na área social, da saúde e da Previdência preocupam a bancada de oposição do Ceará. Dos 3,1 bilhão que ele vetou, 1 bilhão é do Ministério do Trabalho e da Previdência, 740 milhões do Ministério da Educação, 74 milhões do Ministério da Saúde, cortou recursos do Ministério das Mulheres, Cidadania, dos Direitos Humanos, da Cultura, enfim. O que isso significa do ponto de vista prático é que o governo cortou recursos exatamente daquelas áreas que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Não tem como o Brasil crescer colocando quase 2/3 dos seus valores, dos seus recursos, para pagar os bancos. E aí precisamos, portanto, alocar de maneira mais eficiente na área social, que é onde o Brasil precisa ter os maiores investimentos. Já os deputados que apoiam o governo federal acham que o orçamento apertado é um retrato da crise que vive o país nesse momento. O orçamento sancionado pelo presidente, ele estava dentro do que era esperado, com os vetos que já eram mais ou menos previstos, em especial para tentar equilibrar o nosso caixa frente aos graves efeitos da pandemia na saúde e economia do país. Segundo a lei sancionada, o governo manteve intacta a verba de 16 bilhões para o chamado orçamento secreto e ainda garantiu quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Outro ponto polêmico da lei orçamentária são os recursos destinados a garantir aumento aos servidores públicos. São 1 bilhão e 700 milhões de reais que daria para reajustar o salário de algumas categorias do serviço público, o que pode, com certeza, criar tensão entre o funcionalismo público no país. Os investimentos estão bastante contidos. Este, para mim, é o grande problema deste orçamento, que tem investimentos totalizando 43 bilhões, que é o menor valor que já tivemos nesse segmento. Pois é, a gente viu aí pautas importantes no radar do Congresso nesse início de ano, mas, claro, a eleição perpassando, atravessando todas elas. É sobre as últimas novidades da corrida eleitoral que a gente faz agora aquele giro aqui no Ponto Poder. Olha só, já temos um pré-candidato cearense confirmado, lançado à disputa pelo Palácio do Planalto. O PDT lançou na última sexta-feira a pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes à presidência da República. Temos aí imagens dessa solenidade que aconteceu lá em Brasília. A aposta no ex-governador para a disputa de outubro foi aprovada na convenção partidária do PDT. Lá em Brasília, o evento teve um número limitado de participantes por conta da pandemia, mas deputados e vereadores aliados do PDT aqui no Ceará estiveram presentes lá para esse ato. Essa vai ser a 4ª vez que o Ciro deve ser candidato à presidência da República e no seu discurso ele destacou propostas como a taxação de grandes fortunas e adotou aí um discurso também de independência política rumo ao pleito desse ano. Jéssica. É mais um evento para oficializar uma candidatura. Se nesse embalo, uma pré-candidatura, na verdade, já são 6 pré-candidatos oficiais. Além do Ciro Gomes, outros partidos já fizeram eventos também para anunciar aí os nomes que podem disputar as eleições de outubro. São eles Simone Tebet, do MDB, Sérgio Moro, do Podemos, Felipe Dávila, do Novo,
André Janones, do Avante, e João Dória, governador de São Paulo, que é pré-candidato do PSDB, um partido que chegou a fazer prévias para decidir quem seria o pré-candidato. E chama a atenção que essa figura de pré-candidatura ela é recente na estratégia política aqui no Brasil. Ela começou após a reforma política de 2015, porque antes um candidato não podia falar nada de candidatura antes do período oficial, porque poderia configurar como propaganda antecipada. Mas isso mudou e o que a gente está vendo agora é uma corrida pré-eleitoral, de fato, pré-campanha, para ver quem vai chegar com fôlego para disputar o eleitorado, para disputar o resultado das urnas lá em outubro. Ainda tem um longo caminho pela frente. Outros partidos, como o PL, devem oficializar também a pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro nas próximas semanas. O PT também já está avaliando antecipar de março para fevereiro a oficialização da pré-candidatura do ex-presidente Lula. E é toda uma mobilização, eventos, para poder tentar alianças e, claro, mostrar aí para o eleitorado quem que pode ter chances nessa próxima disputa. Pois é, disputa aí que deve ter muitos candidatos e aí a ideia é antecipar para ver já quem é que vai ser uma candidatura competitiva até a eleição de outubro, né, Jéssica? E a gente agora volta a atenção para o Ceará para falar de recursos recebidos pelos municípios. Importante destacar que os 184 municípios aqui do Ceará receberam agora nessa semana passada cerca de 85 milhões de reais oriundos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Esse é um repasse feito pelo governo federal a partir da arrecadação de impostos e essa verba é a principal fonte de receita para as prefeituras, principalmente em áreas como saúde e educação. Além delas, muitos prefeitos citam ainda a importância de investimentos em infraestrutura, como pavimentação e obras hídricas. E, além disso, esse recurso do FPM também é usado para o pagamento da folha de funcionários. O valor enviado em 2022 é 27,5% maior do que em 2021. Ainda assim, gestores e entidades municipais pregam cautela no uso do dinheiro. O motivo da atenção, claro, é devido à instabilidade da pandemia da Covid-19 e dos impactos na gestão municipal. Pois é, a gente sabe que a pandemia, essa crise sanitária toda, tem representado, agravado uma crise econômica para muitos brasileiros. Para o poder público não é diferente. As administrações municipais, elas são bastante dependentes dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Precisam desse recurso para pagar muita coisa, como você colocou aí, né, Jéssica? E o que é importante a gente destacar? Que o FPM ele é resultado de arrecadações de impostos, impostos municipais, impostos estaduais e também impostos federais. Quando a crise aperta, a arrecadação também pode diminuir. Então é um recurso instável, que obviamente irriga os cofres municipais nesse momento, é importante para os municípios, mas aí os prefeitos precisam ter bastante cautela no uso desse dinheiro, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Exatamente. E o Ponto Poder agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta para falar das divergências na base aliada do governador Camilo Santana. Tem muito que ajustar aí nessa corrida eleitoral. Daqui a pouco a gente volta. Ponto Poder está de volta e agora a gente volta a falar de eleições também, mas dessa vez disputa estadual. A gente vai falar da aliança de partidos aí na base do governador Camilo Santana, desde o início da gestão, lá em 2015. É um governo com muitos partidos ali aliados que fazem parte dessa rotina, mas em ano eleitoral essas relações requerem mais jogo de cintura para poder conciliar diferentes interesses. A gente preparou uma tela para ficar inclusive mais fácil de você visualizar alguns pontos do que a gente está ressaltando. Olha só. Nas eleições de 2018, essa coligação em torno da base governista teve 16 partidos na coligação e fora da coligação esse número de alianças foi ainda maior, foram 24 partidos. E agora, nessa eleição de 2022, tem alguns pontos importantes que merecem destaque. Nessa base aliada, a sinalização de candidatura própria, tem gente em alguns desses partidos aí
pensando nisso, pensando em ter seu próprio candidato. E há ainda as siglas que estão sendo ameaçadas pela oposição. São as articulações tentando aí modificar essas alianças e isso tem um peso crucial aí nessa disputa. Cada partido tem seu tempo de rádio e de TV, tem seus recursos de fundo eleitoral e as alianças, claro, contam muito aí para essa disputa política. Contam muito. Essa aliança enorme, bastante robusta, garantiu governabilidade ao governador Camilo Santana ao longo do mandato. Isso tem se repetido, mas a gente também tem visto ao longo do mandato algumas crises pontuais, questões ali que ele precisa resolver. Agora é o momento crucial para as definições, para saber como é que a gente vai ter essa chapa governista, ainda sem candidato definido, em outubro, para tentar aí a sucessão do governador Camilo Santana. Vamos então chamar o repórter e colunista do Diário do Nordeste, Wagner Mendes. Wagner já está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, Wagner, ao Ponto Poder. Você que está acompanhando todos os bastidores, essas movimentações na base governista, vamos destacar esses dois pontos que a gente viu na tela anteriormente. Temos aí sinalizações de candidaturas próprias e também uma ofensiva da oposição na base governista. Como é que a gente pode analisar esses dois pontos a preço de hoje para a eleição, Wagner? Olá, William, olá, Jéssica e a todos que nos acompanham. Como a Jéssica falou agora, recentemente, na última tela, foram 16 partidos ali aliados na campanha eleitoral de 2018, na aliança do governador Camilo Santana, mas na prática, ali no dia a dia, na rotina legislativa, são 24. É muita gente, né? São muitos interesses ali para conciliar. Se por um lado é excelente você ter uma base enorme ali que vai lhe ajudar a aprovar os projetos com extrema facilidade, por outro, é preciso ali o jogo de cintura do governador Camilo Santana, do senador Cid Gomes, que ajuda ali nas articulações para conseguir ali entregar, né, ouvir todo mundo e, vamos dizer assim, equilibrar os interesses nessa base. E que problemas são esses que podem acontecer? Um deles é justamente nesse momento, a gente está em pré-campanha, né? Negociações ali, todo mundo quer ser ouvido e um desses problemas aí que o governador Camilo Santana, o senador Cid Gomes e até o Ciro também vai precisar conciliar alguns nomes que querem ser candidatos, né? A gente pode citar, tem uma tela aí que a gente preparou para você, que a gente vai mostrar que nomes são esses que já estão se articulando ali, tentando uma pré-candidatura ao governo do estado. O MDB do senador Eunício Oliveira, embora não tenha oficializado a aliança em 2018 com o governador Camilo Santana, mas o MDB faz parte ali da base no dia a dia das articulações. Eunício Oliveira tem trabalhado ali para ser um dos pré-candidatos a governador com o apoio do PT, mas a gente sabe que esse é um acordo pouco provável, a não ser que haja ali uma interferência nacional da direção nacional do partido para que tenha esse acordo com o ex-senador Eunício Oliveira. Um outro nome que a gente pode citar também é o ex-secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque. Ele é filiado ao PDT, mas comanda também o Partido Progressistas aqui no estado do Ceará. O filho dele, AJ Albuquerque, que é deputado federal, que é o presidente ali do partido e ele usa também esse partido, que é um partido forte, para cacifá-lo a esse desejo de ser candidato. Ele tem feito várias viagens aí pelo interior do Ceará com esse objetivo. Domingos Filho, ex-vice-governador do estado do Ceará, que comanda ali o PSD juntamente com o filho dele, o Domingos Neto, também trabalha, quer ser ouvido ali na base aliada para ser um dos nomes. Além dessa conciliação ali que o governador vai precisar fazer em relação a esses nomes que querem ser candidatos, porque a gente sabe que é o nome do PDT ali que deve ser, já tem 4 nomes colocados, né, ali que devem ser escolhidos para essa sucessão do governador Camilo Santana. Por outro lado, nós temos ali partidos que compõem, né, a base aliada, mas que estão ali sendo cortejados pela oposição. A gente pode citar o PL, que o presidente Jair Bolsonaro acabou de se filiar. Temos também o Republicanos ali que vai, não sabe se vai ficar na base, não sabe se vai para a oposição. Então, uma base muito extensa, ela causa problemas e ela requer também um jogo de cintura, né? Um diálogo ali mais profundo e que esse diálogo ele consiga, pelo menos, manter ali a maioria desses partidos juntos da base aliada, já que é interesse do governador Camilo Santana, é interesse dos irmãos Cid e Ciro Gomes.
Pois é, vale a gente destacar nesse debate a situação de alguns desses partidos que são incógnitas, são interrogações nesse momento. O PL, que o Wagner citou, partido agora do presidente Jair Bolsonaro, que já tem atraído parlamentares bolsonaristas em todo o país e aqui no Ceará também, ainda está na base do governador Camilo Santana, comandado pelo Acilon Gonçalves, que tem um grupo político bastante forte, com o Bruno Gonçalves também, na região metropolitana de Fortaleza. Eles ainda estão no PL, no comando do PL, embora sejam aliados do Camilo. O que parlamentares próximos do presidente Jair Bolsonaro falam é que essa vai ser uma situação de tensão, já que o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, já teria deixado claro que só pode ser candidato pelo PL nas eleições desse ano nos estados quem estiver alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Então, a saber como é que o grupo que hoje comanda o partido, de Acilon e Bruno Gonçalves, vai se comportar e até que ponto também uma eventual saída desses dois líderes, que são sim importantes ali na região metropolitana, principalmente, pode desencadear uma debandada de outros parlamentares que dão sustentação ao PL na Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo, também sendo aliados do prefeito José Sarto, e que podem sair do partido buscando aí outras siglas, o que pode mexer esse embaralhado aí de partidos já para as eleições desse ano, né, Jéssica? São as articulações nacionais que têm as suas interferências estaduais, mas que cada um vai dando tempo ao tempo para ver como que essa balança pende para cada um dos lados dos interesses. E vale ressaltar, inclusive, Wagner, que aqui a base aliada do governador tem ainda a divergência dentro da principal aliança, que é a PT-PDT. E dentro do PT, o governador ainda enfrenta resistência, tem nomes do partido que querem, inclusive, levar a outras instâncias essa discussão sobre a formação da cabeça de chapa, não é? Exatamente. O senador Cid Gomes falou lá na convenção do PDT de Brasília, agora recentemente, ele indicou ali que o partido, o PT e o PDT poderiam repetir a aliança ali de 2018, com cada um pedindo voto para o seu candidato. Mantém ali o acordo estadual em torno de um nome apenas para a sucessão do governador Camilo Santana e cada um faz a campanha do seu presidente, né? O PT faria a campanha para o ex-presidente Lula e o PDT faria para o Ciro Gomes. Mas há movimentações dentro do PT que não querem isso, que trabalham ali pela uma candidatura própria. Um deles é o deputado federal José Ayrton, a deputada federal Luísa Lins também dialoga nesse sentido, mas a expectativa deles é que a direção nacional do partido intervenha localmente aqui no estado, porque é sabido ali por todo mundo que o grupo do governador Camilo Santana, do deputado federal José Guimarães, tem ampla maioria para aprovar a continuidade dessa aliança. Então, é esperar se a instância nacional vai intervir localmente para tomar os rumos aí da eleição que se aproxima. E em paralelo a isso, né, Wagner, ver qual que vai ser o peso do governador Camilo Santana, que inclusive, segundo aliados, teve aí papel fundamental na filiação recente de pelo menos 12 prefeitos aqui no Ceará ao PT. O que a gente pode esperar então de como é que o Camilo ele deve se posicionar também nesse debate entre a instância, parte da instância estadual, na verdade, e a instância nacional do partido? Diante do que a gente acabou de falar, né, de algum diálogo que deve ser feito, né, de possível perda de partido da base ou não, o governador Camilo acabou se antecipando, né, ele filiou prefeitos que eram do PL ao PT, né, conseguiu nomes ali do PSB, conseguiu do próprio Republicanos, né, nomes de partidos que não estão ali tão definidos na base, mas que ele já tratou de filiá-los ao PT para garantir. Então, o governador Camilo Santana ganhou força, não só localmente, mas também nacionalmente. Então, a gente pode esperar que o governador ele vai ter mais poder de decisão agora para a sucessão dele do que antes, em 2018 e 2014. Wagner, muito obrigada pela participação, pela colaboração. Ficaremos atentos e quem quiser acompanhar mais, segue lá no Diário do Nordeste, coluna do Wagner Mendes, tem muito aí desses bastidores. Obrigada, Wagner. E sabe quem entrou também nesse clima de pré-campanha e candidaturas aí anunciadas antecipadamente? Tiagão. Vamos conferir a charge dele do programa de hoje.
Pois é, tá aí, na pré-candidatura, nesse casamento da pré-candidatura, o que está faltando até agora, o Tiagão observou aí, são as alianças. A saber, o PDT já disse que está tentando aí conversar com vários partidos, mas até agora não cravou nenhuma pré-candidatura. Há inclusive uma sinalização de uma tentativa de trazer Marina Silva, que foi candidata em outras eleições, para tentar ser vice, de repente, na chapa de Ciro, mas essa ainda não é uma confirmação, né, Jéssica? Vamos ter que esperar os próximos meses para ver quem se fortalece, inclusive com as alianças. São muitos pré-candidatos já nessa disputa. As eleições têm tido muita gente disputando, mas vamos ver aí como vão se resolver até agosto, né, que é o prazo para que sejam, de fato, oficializadas essas candidaturas. E na política esse tempo passa voando. Assim como o tempo do programa de hoje, que já vai chegando ao fim. Para continuar acompanhando tudo sobre política, continua ligado lá no diariodonordeste.com.br. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui com a gente. Uma ótima semana para você e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até a próxima semana. Boa noite para vocês.